dia, feliz sábado, igreja. Deus abençoe. Bom, o término do culto é previsto para as 11h45. Só que agora são 11h20. Eu farei o melhor que for possível. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo dentro do fim. Este será o tema da semana de 10 horas de oração e jejum e os 10 dias de oração e jejum. Deixa eu ver aqui. Vou colocar isso. Bom, eu vou enviar maiores informações lá no grupo da igreja, mas basicamente é o seguinte: a partir do dia 19 ao dia 28 de fevereiro, nós vamos ter 10 dias de oração. Nestes dias, quando for sábado, domingo e quarta, no horário regular, nós vamos ter a programação aqui na igreja voltada para a semana de oração. Nos outros dias, a igreja será incentivada a orar aonde? Em casa. Durante a semana é muito difícil, todos terem oportunidade de vir à igreja, porque a gente mora longe. Já no sábado, dia 28, nós vamos ter as 10 horas de jejum e oração. Essas 10 horas vão começar de 7 às 17. E nós vamos ter momentos muito especiais e diferenciados aqui, onde vocês vão, de forma simples, buscar a Deus, de forma muito grande, alcançar a presença dele aqui. Amém? Eu vou passar mais detalhes agora, eu não tenho tempo para poder explicar como eu pretendia. Mas vamos então a um pequeno vídeo a respeito. Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que Ele transforme cada dia da sua vida. Há pessoas que não conseguem ficar por 10 horas sem comer nada, por isso será servido um desejo de frutas, nada de leite condensado, né? Essas papagaiadas todas, que aí já não é jejum mais, né? Mas vai haver um desejo de frutas para aqueles que não conseguem ficar por 10 horas sem comer. Nós ainda vamos preparar de forma muito especial da igreja, e nessas 10 horas, toda a atenção será voltada para o clamor e oração. Eu já fiz algumas 2 vigílias nesse sentido, no mesmo modelo que nós vamos fazer essa programação das 10 horas, e foi fantástico. Todos terão a oportunidade de participar, de louvar, e será algo agradável. Então, não deixe de participar. Só um detalhe: nós vamos primar por toda aquela questão da reverência na casa de Deus durante essas horas de jejum e oração. Portanto, o irmão precisou conversar. Nossa, eu estou com um furúnculo ali que está incomodando e tudo mais. Não vai falar isso na igreja. Toca no nome do irmão, vai lá fora e fala no furúnculo. E se realmente for tão necessário assim, se você precisar falar algo muito importante aqui dentro, escreve no celular e mostra para outra pessoa. A pessoa responde também no celular. Porque nós estamos aqui para buscar a Deus em louvor e oração. Você imagina os sacerdotes dentro do templo da casa de Deus, começando a conversar, conversa paralela.
Muito pelo contrário, o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote vinha com sinos que tinha na sua roupa e uma corda amarrada no pé. E se ele cometesse qualquer errinho, Deus ia pulverizar ele ali. E aí de quem entrasse para poder tirar o corpo dele, morria também. Não tinha que puxar com corda. Tamanha é a seriedade de estarmos na presença de Deus. E nós não queremos que a presença de Deus se manifeste entre nós? Sim ou não? Então, tenhamos reverência. Bom, como eu disse, não tenho tempo para explicar tudo que eu pretendi agora, vou mandar no grupo depois. Pois bem, já que essa semana de oração tem a ver sobre oração, então nós temos que saber o básico, né? Como orar. Parece algo bastante simples, mas não é. Eu tenho certeza que algum aspecto sobre a oração que eu vou falar aqui agora, alguns de vocês, inclusive eu, para mim também foi novidade, não sabíamos. Para isso, primeiro, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio que nos concede de estarmos na tua casa de oração. Pedimos ao Senhor que agora que vamos destrinchar um pouquinho da tua palavra sobre a oração, que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o teu Espírito esteja entre nós. Preenche nossos corações de humildade, mansidão, sabedoria e inteligência e nos capacite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, quais são os requisitos, qual é o modelo e quais são os princípios para se fazer uma oração de sucesso? Pois bem, o manual de oração está onde? Mateus 6, versos 9 a 15. Todos conhecem de cor e salteado. Pai nosso que está no céu, santificado para sempre. Mas vamos parar para pensar primeiro no óbvio. Quer dizer que toda vez que eu for conversar com Deus, eu só posso repetir exatamente essas palavras, sim ou não? Não. Então, por que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando foi ensinar a orar, ensinou dessa forma? Vou fazer uma alegoria extremamente simples aqui para vocês entenderem. Vou descrever um objeto, vocês vão me falar qual objeto é este. Tem 4 rodas, elas são distribuídas em 2 eixos paralelos, feito primordialmente de metal, tem um motor e tem volante. E o que é isso? Carro. Todos os carros são iguais, sim ou não? Absolutamente não. Mas todos se encaixam nessas características que eu passei? Sim, exatamente isso com oração. Nenhuma oração é igual a outra. Mas todas vão se encaixar nesses princípios de oração que Jesus deu em Mateus 6. Entenderam? Então, quando Jesus ensinou dessa forma, ele está apresentando alguns princípios de oração. E se você prestar atenção, absolutamente toda vez que Jesus foi orar, ele seguiu exatamente esse modelo, de uma forma ou de outra. Então, vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Está escrito Filho nosso, nem Espírito Santo. Quando nós começamos a orar, a gente coloca o nome de quem? Mais alto? Do Pai. Ok. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que a palavra santo significa? É perfeito ou não? Separado. Então, separado seja o nome de Deus. O nome de Deus não é comum. O nome de Deus não é para poder brincar com o nome dele. Quando sobre brincar com o nome de Deus, existe algum mandamento que fala sobre brincar com o nome de Deus? Qual que é o mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Às vezes nós associamos essa questão de tomar o nome de Deus em vão, não somente a piada. Por exemplo, eu colocar uma piada e colocar o nome de Deus. Mas não é só isso. Vou colocar em um português mais bonitinho. Não fale o nome de Deus à toa. E o povo judeu, eles tinham esse conhecimento muito claro, tanto é que eles tinham temor terrível acerca de sequer mencionar o nome de Deus. Pois pensavam que talvez se ele estivesse falando o nome de Deus à toa, Deus podia matar eles. Porque naquela época, Deus se manifestava fisicamente no meio deles, muitas vezes, como está escrito na Bíblia. Então, nós temos que pensar 2 vezes antes de mencionar o nome de Deus. Existe um mandamento que diz: não fale o nome de Deus à toa, não fale em vão, não fale à toa. Quanto ao Pai Nosso, por que o Pai é chamado de nosso Pai? Entre outras coisas, para sermos filhos de Deus, tem vários outros aspectos, é claro, mas em Mateus 5, fala assim: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. E também, no verso 16, lá de Mateus 5, Jesus fala assim: pratiquem as boas obras, pois através delas vocês vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Então, quando nós praticamos o que é bom, nós estamos glorificando a Deus e estamos demonstrando publicamente quem é o nosso Pai. Afinal de contas, em outro contexto, Jesus, quando estava falando dos fariseus,
como eles eram mentirosos, chamou de pai deles quem? Satanás. Então, quando você pratica coisas ruins, você está demonstrando que o seu pai é o diabo. Quando você faz coisas boas, você está demonstrando publicamente que seu pai é quem? É Deus. Então, para sermos filhos de Deus, nós, entre outros aspectos que Jesus apresenta, nós temos que ser pacificadores e procurar fazer o que é bom. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja, isso não quer dizer que você não pode pedir a sua vontade em oração. Não é isso. Tanto é que tem um salmo que diz assim: deleita-te no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Então é pecado eu pedir a minha vontade para Deus? Não. Mas, no entanto, contudo, entretanto, no porvir, eu tenho que dizer o seguinte: no entanto, que seja feita a vontade de Deus. Um exemplo: o próprio Jesus, quando estava no jardim de Getsemane, ele disse: o espírito está todo, mas a carne é fraca. Ele estava com medo, com terror, que cantaria suor até sangue, quanto ao que ele viria a passar. Então, o que ele orou com o Pai? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Era a vontade dele. Logo em seguida, o que ele falou? Todavia que seja feita a tua vontade. Então, a nossa oração tem que primeiro invocar o nome do Pai, santificar o nome dele, e nós temos que pedir que seja feita a vontade de quem? De Deus acima da minha. Por mais que eu possa pedir a minha, eu tenho que reconhecer que a vontade de Deus é soberana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós, como em Mateus 5, também, no Sermão da Montanha, diz que nós devemos pedir a Deus o pão de cada dia. Porque Deus, se Ele cuida até dos animaizinhos, que não plantam, não semeiam, não colhem, quanto mais nós, homens de pequena fé. Então nós podemos ter certeza de que Deus vai nos dar a cada dia um pão físico e um pão espiritual. E perdoa-lhes as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A Bíblia apresenta alguns requisitos para sermos perdoados por Deus. Primeiro, tem que ter verdadeiro arrependimento, confissão, não é isso mesmo? Aí Deus vai e nos perdoa mediante o sacrifício de Cristo. Mas tem um detalhe: você pode ter um verdadeiro arrependimento, você pode confessar, Jesus morreu por você, mas se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus, lá nos versos 14 e 15. Porque se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, também o seu Pai Celestial perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os homens as suas ofensas, leiam comigo, por favor. Também o vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Então, não é o suficiente você se arrepender de verdade e confessar o pecado para Deus, não. Se você não perdoou alguém, Deus também não te perdoa, por mais que o seu arrependimento seja sincero. Olha que interessante essa oração. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que Jesus colocou também não nos conduzas à tentação? Deus conduz alguém à tentação, sim ou não? Errado. Vou provar. Volta um pouquinho do Evangelho. Quando Jesus foi batizado, quem que levou Jesus para o deserto para ser tentado? O Espírito Santo é o agente, levou Jesus, a ação, para o deserto, que é o lugar, com qual finalidade? Ser tentado. Veja, a Bíblia fala que de Deus a ninguém tenta. Deus nunca é um agente tentador. Mas Deus leva, muitas vezes, nos leva a caminhos onde nós vamos ser tentados. O nome disso é provação. Deus fez isso várias vezes na Bíblia, a começar por Jesus, um exemplo mais claro. Então, na oração nós pedimos: Senhor Deus, livra-nos da tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, não nos conduzes à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, na oração está pedindo: Senhor Deus, que eu não passe por provações, no entanto, que me livre do mal. Ou seja, se você passar por provações, a Bíblia diz que você vai passar. O próprio Jesus foi enviado pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto pelo diabo, que era uma provação com uma finalidade específica. E o mesmo vai acontecer comigo, com você. Por isso que quando nós oramos, pedimos a Deus: não nos leve. Todavia, se o Senhor nos levar por caminhos onde vamos ser tentados, livra-nos do mal. Bom, vamos então sumarizar o que nós aprendemos sobre como funciona uma oração. O Espírito Santo, deixa eu pegar o Espírito aqui. O Espírito Santo participa da nossa oração. Lá em Romanos 8, 26 e 27, depois vocês pegam, mais tempo com ele, diz o seguinte:
Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele, que segundo Deus, intercede pelos santos. Então vamos lá. Muitas coisas, quando nós oramos, nós não somos capazes de colocar em palavras aquilo que a gente realmente precisa. Então o Espírito Santo, como Jesus mesmo ensinou, e Paulo agora lá em Romanos, ele intercede por nós. Em que sentido? Vamos fazer outro exemplo simples aqui. Imagina que você vai lá no chat GPT e escreve assim, ó, melhore esse texto, 2 pontos. Aí vai escrever assim, nós vai comer um monte de milho cozido. Aí como é que ele vai deixar isso muito mais bonito? Nós vamos comer imensa quantidade, uma imensa quantidade de milho cozido. Ele melhorou aquilo que você disse. É a mesma coisa, só que agora dito de forma mais bonita. O Espírito Santo faz isso por você e por mim. Porque como o Paulo falou, muitas vezes nós não sabemos como orar. E mais, ele também interpreta o seu coração, o seu estado, a sua situação e leva o seu real pedido para Deus. Por exemplo, um irmão certa vez estava passando por tamanho sofrimento que estava pedindo a Deus todo dia para que Deus tirasse a vida dele. Todos os dias. Por que Deus não atendeu? Porque o Espírito intercedeu por ele. O Espírito Santo, quando foi levar a oração para o Pai, falou assim, olha, ele está pedindo para que o Senhor tire a vida dele. Porém, o que ele realmente quer é que a dor acabe. Ele está sofrendo. Não tira a vida dele, não, Pai. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz por mim e por você. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Aquilo que a gente não consegue colocar em palavras, Deus, ele intercede junto ao Pai por mim e por você. Jesus, qual que é a função de Jesus no meio da oração? Ele não é o ouvinte das nossas orações. A Bíblia não apresenta isso. Quando Jesus ensinou a orar, ele falou para a gente chamar quem? O Pai. Pai nosso que está nos céus. Absolutamente todas as vezes que Jesus orou, ele nunca orou para o Espírito Santo, nem para si mesmo. Ele sempre chamou o Pai. E tudo que ele fez para o nosso exemplo. Então, numa oração, em toda a sua sinceridade de coração, se você fala assim, ó Senhor Jesus, me ajuda nisso, ó Espírito Santo, me ajuda, você está fazendo isso na sua cabeça. Porque a Bíblia que Jesus ensina é, chame o nome do Pai. Imagina que eu estou conversando com um irmão chamado Herbert, e toda hora chamo ele de Augusto. E aí, Augusto, já aconteceu com você? Alguém confundiu seu nome com uma fala com você? A meia hora assim, vai só escutando? É um pouco desagradável. Você pode até não se importar muito assim, mas vai falar assim, puxa vida, você não pensa tanto tempo para me chamar de Augusto? Meu nome não é Augusto. Eu mesmo confundi o nome das pessoas, né? Geralmente eu não chamo o nome, né? Eu vou falar assim, beleza, meu irmão, tal. Vai passando batido, né? Mas é desagradável você conversar com uma pessoa chamando ela por outro nome. É errado, né? Isso no meio humano. Deus é misericordioso e paciente conosco. Mas vamos estabelecer uma coisa aqui. Na verdade, Jesus estabeleceu. Quando nós oramos, nós não chamamos por Jesus, nós não estamos conversando com o Espírito Santo. Estamos conversando com quem? O Pai. Todas as vezes que Jesus conversou em oração, ele sempre invocou o nome do Pai. No modelo de oração que ele deu para nós, ele chama o nome do Pai. O Pai, por sua vez, ele ouve as nossas orações. E Jesus mesmo, deixa eu pegar o texto aqui para vocês. Vamos voltar um pouquinho acerca de Jesus mesmo, ainda. João 14, verso 13 diz assim: tudo que vocês pedirem a quem? Ao meu Pai. Tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, isso eu farei. Então, quando nós oramos no nome de Jesus. Não é no nome do Espírito Santo. Não é no nome do próprio Pai. É no nome de Jesus. Mas é naquelas partes da Bíblia que diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca é no contexto de oração. Você vai perceber que quando Jesus fala assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós vamos batizar, é o nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo. A oração, via de regra, você conversa com o Pai, através do Espírito, em nome de Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vou explicar ainda. Neste meio tempo, o próprio Pai já tem interesse em atender às nossas orações. Jesus mesmo deixou claro no texto que eu vou ler daqui a pouco. Mas ainda assim ele age como mediador. Por quê? Imagine que no universo existe um grande tribunal.
onde o Pai é o juiz supremo e juiz é nosso advogado e temos um acusador. O acusador, eles estão o tempo todo fazendo o quê? Acusando. Tem óbvio, né? É redundante. Mas essa é a função dele, o diabo nos acusa. Então Jesus Cristo, ele apresenta as suas marcas nas mãos, e olha, de fato, esse irmão tem uma dívida para contigo, ó Pai. Ele quebrou a tua lei, mas eu morri no lugar dele. É essa a função do mediador. Vamos lá. O Pai, por sua vez, olha que interessante. Lá em João 16, versos 26 e 27, diz assim: neste dia vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, mas o próprio Pai vos ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu ouvi de Deus. Com essa palavra, Jesus não quer dizer que não pede ao Pai nosso favor, não é isso. Ele está enfatizando o fato de que nem precisaria pedir ao Pai, porque o próprio Pai já tem um interesse em nos ajudar. Então, Jesus morreu por nós, o próprio Pai já nos ama tanto que já tem interesse em nos ajudar e atender a nossa oração, e o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, traduzindo a nossa oração da linguagem mais linda possível para chegar ao Pai. E Deus uma vez concede. Uma vez que o Pai concede a nossa oração, Jesus fala lá em João 14,13: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome eu farei. Novamente Jesus falou: tudo é que vocês me pedirem, não. Tudo que vocês pedirem ao Pai, aí Jesus faz. Jesus sempre enfatizou que a oração é com o Pai, você está conversando com o Pai. Os anjos não ouvem a sua oração. Quando aquela oração que você faz em pensamento, é secreta entre Deus e você. Mas é claro que se tiver um anjo aqui, eu começar a orar em voz alta, ele vai escutar, não? Mas não é ele que atende as nossas orações. Interessante que lá em Apocalipse, João, ele teve uma experiência que em visão ele viu um anjo muito poderoso e tudo mais, e ele caiu de joelhos para se prostrar e adorar ele. O anjo falou assim: não faça isso, de jeito algum, eu sou conservo teu. Então o anjo ele não recebe adoração, ele não é aquele que escuta suas orações, não. Já expliquei como é que funciona a oração. O equívoco que muitos cometem: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego está nu. Lá em Apocalipse 3, verso 17, o próprio Jesus deu uma mensagem. Quando eu olhava para a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, quando eu olhava para mim e para você, ele está dizendo o problema dessa igreja. Graças a Deus que logo em sequência, no próprio capítulo 3, ele dá também a solução para essa igreja. Depois vem em casa. Mas basicamente, quando ele olhou para nós, ele falou assim: olha, vocês acham que vocês são ricos, cheios de doutrina, têm muito conhecimento, povo da Bíblia. No entanto, vocês não percebem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Glória a Deus, como eu disse, tem a solução logo em seguida. Mas basicamente, o que eu quero dizer, muitas vezes nós temos a perspectiva de que se Deus deu o seu Filho, que é o ser mais precioso de todo o universo, para morrer por mim, então eu devo ser muito importante. Eu devo ter um valor muito grande diante de Deus. Será que isso é verdade? Pois bem, nós temos essa tendência, mesmo porque o próprio Pai nos demonstra muito amor. Isso é lindo, mas nós não podemos confundir graça com valor intrínseco. Eu vou explicar melhor isso. Este é um ponto teológico delicado, mas é necessário aprender a respeito. Filho, não olha não. Thaís, não olha não. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, a cruz aconteceu não é porque nós somos tão valorosos, tão importantes assim. Pelo contrário, nós éramos tão perdidos que a única forma de nos resgatar foi a cruz. A cruz é uma demonstração de que a santidade de Deus é tão grande que ela não pode ser subvertida ou quebrada. A cruz é uma demonstração também da santidade da lei de Deus, que se pudesse ser quebrada ou desfeita, Jesus não precisaria ter morrido.
A cruz também é uma demonstração da profundidade da graça de Deus por mim e por você. Apesar de não merecermos. Se fosse por mérito, se nós tivéssemos mérito em nós mesmos, o valor, para que Jesus morreria por mim e por você? Então, quando Jesus morre por nós, não é porque nós temos valor intrínseco, mas um valor otorgado. Nós vamos buscar um pouquinho sobre isso. Veja bem, o que a Bíblia fala sobre o valor do homem por si mesmo? A condição humana sem Deus. Todos se extraviaram, não há um que faça o bem, nenhum sequer. Romanos 3, verso 12. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17, verso 9. Toda a nossa justiça como trapo de imundícies. Isaías 64, 6. Que é o homem para que te lembres dele. Salmo 8, verso 4. Que é a vossa vida? Vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago 4, 14. E em Lucas 17, 10, Jesus diz assim, no contexto, depois leio: quando vocês fizerem tudo que vos foi ordenado, digam, somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Sabe quando você faz a sua obrigação? Aí você quer se achar o máximo, eu fiz a minha obrigação, chega assim, não, você fez mais que a sua obrigação. Você estaciona direito, em vez de parar o carro no meio da rua, ninguém vai ser batendo palma para você. Você não fez mais que a obrigação, você está no lugar certo, né? Se tivesse parado errado, aí sim que alguém te chamar a atenção. Então, o nosso valor não é por nós mesmos, porque a Bíblia nos compara a pó, barro, sombra, vapor e servo inútil. Mas calma, tem mais. Assim sendo, nós recebemos valor por associação. Sem a graça de Deus, nós somos miseráveis pecadores. Em Jesus, se nós permanecermos, nós temos valor. Jesus mesmo nos compara, e se comparou, ele falou assim, ó, eu sou a videira e vocês os ramos. Sem mim vocês nada podem fazer. Porque se você cortar o ramo da videira e jogar para fora, para o lado, ela vai secar e vai morrer. Então, aí Jesus ainda fala de forma clara: se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão produzir muito fruto. Então nós temos que estar ligados a Jesus para termos valor e assim produzirmos fruto. E também somos como o barro. O barro, por si só espalhado, ninguém dá valor, sai pisando e tudo mais, animais defecam em cima. É uma imundície sem valor. Agora o barro na mão do homem pode se tornar um valiosíssimo vaso de honra para Deus. Conclusão bíblica, sem anestesia: Deus não morreu por você e por mim porque éramos valiosos, não. Ele morreu porque Ele é gracioso. O centro da salvação não é a autoestima humana, não é por eu me sentir tão importante que esse se torna o centro da salvação. É a santidade divina satisfeita na cruz. Quando alguém diz, sou tão importante que Deus morreu por mim, a Bíblia responde: você era tão perdido que só a morte do Filho de Deus resolveria. Veja, isso não nos diminui, só nos coloca no lugar certo. Uma pergunta: então, se eu era tão sem valor assim, porque eu pequei, eu estou em dívida e o salário do pecado é a morte. Se eu estou em dívida para Deus, era tão sem valor, por que Deus morreu por mim? Bom, essa é uma pergunta que nós vamos passar só a eternidade para responder. Por que Deus me amou tanto, mesmo eu não merecendo a graça de Cristo? Porque se eu merecesse, se eu tivesse valor intrínseco em mim mesmo, não seria graça, seria tão somente o pagamento por aquilo que eu mereço. Por isso que a graça se manifesta em nós. Não porque merecíamos, mas porque Deus nos amou, Deus foi gracioso. A graça é um dom imerecido que nós recebemos, muito mais do que recebemos. Então vamos lá. Acerca dos nomes de Deus. Veja, tudo isso eu estou explicando com uma finalidade. Por que eu estou falando sobre os nomes de Deus, sobre a oração, sobre como deve ser o nosso tratamento para com Deus e nos colocando no local correto acerca da nossa perspectiva com Deus. Vocês estão entendendo daqui a pouquinho. Os nomes de Deus, a lógica bíblica dos nomes de Deus. Na Escritura, nome não é apelido. Nome é revelação de essência, autoridade e santidade. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Yahweh, o nome inefável. Tem vários estudiosos que falam duas formas de pronunciar o nome de Deus original do hebraico. É Yahweh ou Yahweh. Por que não se sabe ao certo? O povo de Israel tinha tanto medo de sequer escrever o nome de Deus, que todas as vezes os textos sagrados que eles iam escrever, eles começaram a substituir por Adonai. Isso significa o quê? Senhor.
Eles, interessante, os escribas, os que iam copiar a lei de Deus, eles tinham o seguinte ritual. Estava escrevendo, sei lá, o livro de Moisés, fazendo cálculo do livro de Moisés. Então, quando ia escrever o nome de Deus, eles paravam, se purificavam, tomavam banho, vestiam a melhor roupa, voltavam, pegavam uma outra pena, o artefato que usavam para escrever, uma outra tinta especial, e escreviam só o nome de Deus, em oração, depois de ter pedido perdão pelos pecados deles. E, se no decorrer de escrevesse algo errado, rasgava o pergaminho inteiro e começava tudo de novo. Tamanho era o respeito deles pelo nome de Deus. Por isso que se perdeu a pronúncia original do nome de Deus, ninguém sabe mais que o povo de Israel não preservou, com medo do castigo de Deus por quebrar o terceiro mandamento. E portanto, na Bíblia, Deus é chamado de Adonai, ou Hashem, o nome, e o nome de Deus não pode ser tratado com leveza. Não podemos ter familiaridade irreverente com Deus. El significa Deus forte, Elohim, Deus Todo-Poderoso, Criador, El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Suficiente, e Adonai significa Senhor, dono ou amo. Yahweh, Tzidkenu, significa Senhor, justiça nossa. São nomes que aparecem de Deus na Bíblia. Yahweh, Shabaoth, Senhor dos exércitos. Yahweh, Mekodishken, Senhor que santifica. Yahweh, Shammah, o Senhor está ali. Deus sempre é chamado acerca de um contexto, um nome que representa alguém que ele é. Sempre algo superior. Sempre Deus. Todos os nomes que aparecem de Deus na Bíblia refletem o seu caráter, a sua santidade e a sua glória. Veja, mesmo os serafins, como é descrito lá em Isaías 6, verso 2, os serafins são anjos que a Bíblia descreve com 6 asas. Na presença de Deus, vejam, quem tem mais intimidade com Deus? Os serafins ou você e eu? Serafins, eles vivem na casa de Deus, eles conversam pessoalmente com Deus, nunca pecaram. E na presença de Deus, com 2 asas eles voam, com 2 eles tampam os pés, e com 2 eles tampam o rosto, em sinal de respeito à presença de Deus. E somos nós para poder agir de forma menos respeitosa diante da presença de Deus. E eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá em Êxodo 20, verso 19, descreve aquele evento em que o povo de Israel estava ouvindo a palavra de Deus. Deus estava conversando com Moisés e com o povo. Aí o povo ficou com tanto pavor, com tanto medo, por ter escutado a voz de Deus, que eles clamaram: não fale Deus conosco, para que não morramos. Ora, não é que a voz de Deus era assim terrível, no sentido de aterrorizar, especificamente. Ou seja, não era uma voz feia, era uma voz maravilhosa, mas aterrorizou os ouvintes. Por quê? Por causa do peso da glória de Deus. Não é alguém que você consegue tratar com leviandade. Era o peso da glória que havia envolvido. Deus do Novo Testamento não é menos temível. O próprio João, o apóstolo amado e discípulo amado, a Bíblia diz que quando Jesus estava aqui na terra, ministrando, e antes de morrer, obviamente, ele se reclinava sobre o peito de Cristo. Não tinha mais intimidade com Jesus, o apóstolo João ou você e eu? Não. E eu nunca tive a oportunidade de abraçar Jesus. Se você teve, eu não sei. Mas João tinha mais intimidade real ali com Jesus do que você e eu. No entanto, quando João novamente vê Jesus lá em Apocalipse, ele cai como morto diante da manifestação da glória de Deus. E o próprio João também, quando ele ia se referir a Jesus, ele não falava: qual é que é aí, GG? Fala JC, fala Zuzu. Não. O próprio Jesus disse: vocês me chamam de mestre e Senhor, e por razão porque eu o sou. Vejam, em nenhum momento você vê Jesus, mesmo na sua forma humana, humilde, sendo tratado com leviandade. Até os demônios tratavam com respeito. Lá em Marcos 1, verso 24, quando um demônio apareceu na frente de Jesus, ele falou assim: eu sei que tu és o Filho de Deus, o Santo do Altíssimo. Os inimigos de Jesus tratavam ele em algum momento com desrespeito. Os inimigos. Deus é Pai, amor e graça. Sim ou não?
Sim, mas ele nunca se torna comum, trivial, casual ou doméstico. A aproximação bíblica é sempre assim, com temor, tremor e reverência. Então, deixa eu me perguntar, por que a Bíblia enfatiza não foi só uma vez? Inúmeras vezes na Bíblia Deus fala para a gente se aproximar. A Bíblia fala para nos aproximar de Deus com temor, com tremor e reverência. É para você literalmente tremer no sentido do seguinte: toma cuidado com o que você vai falar, o que você vai fazer na frente de Deus. Porque, como a própria Bíblia enfatiza, e o Jesus também fala, olha, cuidado quando você fala com Deus, porque Ele está em cima e você está embaixo. Seriam poucas as suas palavras na presença de Deus, que você pode falar bobagem e ser castigado por isso. Veja, o próprio Josué, o príncipe, que era então o líder do povo de Israel, ele estava na sua campanha para conquistar a terra de Canaã, e em determinado momento ele viu um homem. A Bíblia fala assim que apareceu um homem para ele. Ele perguntou: isso era por nós ou contra nós? Ele falou assim: eu sou comandante do exército de Deus, o príncipe do exército de Deus. Ele entendeu que aquele não era um anjo, porque logo em seguida ele mandou fazer algo que só Deus manda: tira as tuas sandálias, porque o lugar onde você está pisando é santo. Veja bem, se nós oramos, nós viemos aqui à igreja para clamar a presença de Deus, se Deus se manifestar de verdade, você acha mesmo que você vai poder ficar sequer com o calçado no pé? Não pode não. Todas as vezes que Deus se manifestou ali, na sua glória, ele falou assim: tira as sandálias porque o lugar que você está pisando é santo. Tamanha a santidade de Deus. E nós devemos ter essa perspectiva de que Deus não é qualquer um. Você sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai.